Bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém. Eu sou a Tatiane Tokunaga, faço parte da Mente. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto de Davi para o nosso devocional. E está em 2 Samuel 12, a partir do 18, que diz assim: 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que agens assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levanta e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. A reação diante da notícia de morte daquela criança foi bastante curiosa. Todos os seus oficiais temeram contar para Davi que a criança estava morta, pois pensavam, se diante da doença ficou assim inconsolável, imagine se eu falar que ela morreu. Ao saber da morte da criança, Davi se levantou, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Ninguém entende o comportamento estranho do rei. O próprio Davi explica a sua atitude no versículo 22. Enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora ela está morta. Por que eu deveria jejuar? Porventura, eu poderia trazê-la de volta à vida? Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará mais para mim. Enquanto a criança estava doente, Davi conservou da cura e do perdão. Davi estava jejuando, clamando, chorando para que houvesse algum milagre divino. Muito embora reconhecesse que todo aquele sofrimento era pertinente com o seu erro. Agora ela estava morta, não havia mais solução. Mas depois que ele recebeu o não de Deus pela cura da criança, ele se levantou, se perfumou e foi ao santuário adorar a Deus. E aqui eu aprendo com Davi. Enquanto havia possibilidade do Senhor fazer milagres, do Senhor ter misericórdia, do Senhor faz lá um sim para a campanha de jejum e de oração, Davi fez. Mas a partir do momento que Deus respondeu a sua campanha individual através da morte da criança, ele não tinha mais o que continuar. Ele não tinha mais por que perseverar na campanha, porque ele já havia recebido a resposta. Então ele nos ensina aqui que mesmo diante de tantos nãos, diante de tantas dificuldades que a gente passa, a gente faz campanhas de oração e às vezes o Senhor responde. E mesmo assim a gente quer continuar. Quem sabe o Senhor muda de ideia?
Davi, ele tinha intimidade com o Senhor e ele entendeu a resposta do Senhor para as orações dele. Então ele não tinha outra atitude a não ser se levantar e não mais ficar prostrado. Trocar de roupas, se perfumar e ir adorar ao Senhor. Porque a resposta de não do Senhor não mudou a condição dele de ser um adorador. E é isso que eu aprendo com o Senhor. Eu já fui serva do Senhor só em momentos de sim. Quando eu queria o sim do Senhor. Eu só quis adorar o Senhor nas respostas positivas das minhas orações. Mas quando eu recebi alguns nãos, foi aonde meu caráter realmente foi forjado e se revelou o que havia-se dentro de mim. E nesta manhã o Senhor me faz lembrar através dessa passagem. Às vezes a gente só quer o Deus do sim. Enquanto Deus fala sim, Ele tem a nossa adoração. Ele tem o nosso amor, o nosso louvor. Mas a partir do momento que Ele diz não, Ele perde a nossa adoração. E aí se revela o que tem dentro de nós. Eu digo com propriedade que eu já fui a serva do Senhor que dizia sim. E recentemente eu fiz uma campanha na madrugada com meu filho de 7 dias. E o Senhor disse não. O Senhor disse não para a campanha, disse não para o propósito. Mas eu não deixei de ir adorar o meu Senhor, de me arrumar, de me perfumar e para o tempo buscar a face do Senhor. Porque eu aprendi, meu caráter foi forjado. E agora eu preciso, através dessa experiência, forjar o caráter do meu filho. Para ele adorar ao Senhor, não só quando ele recebe sim, mas também quando ele recebe não. Porque a melhor adoração com perfume mais suave que o Senhor recebe é justamente esse. Quando os nossos planos são frustrados, mas a vontade do Senhor prevalece e nós aceitamos e nós confiamos e continuamos adorando a Ele. É essa adoração que o Senhor quer de nós. A gente ter o Deus do sim e também ter o Deus do não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa verdade. Pai, obrigada por me fazer lembrar dessa passagem, por me fazer lembrar desse ensinamento do rei Davi. Ele nos ensina tanto, com tantas histórias inspiradoras, de testemunhos, de coragem, de fé, de adoração, de obediência, de arrependimento. Obrigada, Senhor, por me ensinar mais uma vez, me fazer lembrar que a nossa melhor adoração é quando o Senhor nos diz não, porque aqui se revela o que há dentro de nós, o que realmente nós carregamos, o que realmente está dentro do nosso coração. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por nos ensinar através da vida de rei Davi, que está em 2 Samuel. Obrigada, Jesus. E eu te agradeço, Pai, por essa palavra, nesta manhã de sexta-feira, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Em meus lábios eu quero que o Senhor sempre encontre louvor e adoração em espírito e em verdade, independente da circunstância, independente da resposta, independente, Pai, dos meus planos, porque eu quero viver os seus planos, Pai. Em nome de Jesus, que o meu coração continue sendo forjado todos os dias para aceitar e confiar que os seus planos são os melhores, porque eu quero viver, Papai, planos melhores do Senhor aqui na terra. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.